Obrigado, Carmo. Penso que já estão a ver o meu ecrã, certo? Estamos a ver lindamente e em projeção. Ótimo. Portanto, está perfeito. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, permitam-me agradecer a oportunidade de apresentarmos aqui o nosso projeto. O Sustain Growth é um projeto que teve como objetivo principal criar um regime de certificação da produção intensiva sustentável, isto em quatro pilares fundamentais: o ambiental, o económico, social e também um de governance, porque, como iremos explicar mais à frente, também havia aqui a intenção de tirar partido desse sistema de certificação para a definição de políticas públicas. E este projeto surgiu para dar resposta à resolução do Conselho de Ministros 97/2021, que visa, entre outros, recolher dados, aumentar a transparência e desenvolver normas de sustentabilidade específicas para as culturas intensivas de alto valor e para as regiões de regadio mais sensíveis de Portugal. E com isto procura-se garantir uma agricultura sustentável em crescimento. Esta resolução do Conselho de Ministros definiu as orientações e recomendações relativas à informação e sustentabilidade da atividade agrícola intensiva, em particular as relacionadas com a componente ambiental, muito ligada à avaliação do impacto dos regimes culturais mais intensivos sobre o solo, os recursos hídricos, de facto é um bem bastante escasso no nosso território, e a biodiversidade. Uma preocupação muito importante foi com a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores agrícolas sazonais estrangeiros, aqui muito o problema dos imigrantes, e focar nos problemas da proteção da saúde, das condições dos trabalhadores, a garantia de salubridade dos alojamentos, mas também uma preocupação com a aprendizagem da língua portuguesa. Outro dos objetivos desta resolução do Conselho de Ministros foi a recolha de dados que permitam obter um conhecimento geral dos sistemas produtivos mais intensivos e a identificação de situações que coloquem em causa o equilíbrio da atividade agrícola com o meio ambiente e a conservação dos recursos naturais. Em particular, nós procuramos dar resposta ao ponto número 9 e 10 desta resolução do Conselho de Ministros. O ponto número 9 determinou a execução de um projeto piloto no âmbito da iniciativa da promoção dos produtos agroalimentares portugueses, considerando a criação ou adoção de regimes de certificação de produção sustentável, abrangendo as vertentes que já vos referi anteriormente. E no ponto 10 foram definidas as culturas e as áreas de intervenção deste projeto. E ao nível das culturas foram o olival e o amendoal na zona da influência do Alqueva. Há aqui muitos problemas relacionados com o uso da água e com a biodiversidade e com os solos. As culturas protegidas no aproveitamento hidroagrícola do Mira e a cultura do abacate no Algarve. Então, qual foi a constituição do nosso consórcio? O consórcio foi liderado pelo INIAV e contou também com a presença do Smart Farm Conlab e do ISQ. Tivemos a EDIA, e o COTN e a AJAP também como parceiros. E ao nível de empresas, tivemos empresas representativas de cada uma destas fileiras nestas regiões. Tivemos a DVN Unipessoal para o caso do olival, as amêndoas Vitória Póveis, como é evidente, para a amêndoa, a Frestia Portugal para a produção de hortícolas em regime intensivo, o Sul-Sudoeste Moros para a produção de framboesa no Mira, a Mad Fruta para a produção de amoras, a Berry Smart para a produção de mirtilos e a Nuvem Maravilha no abacate para a produção de abacate, no Algarve para a produção de abacate. O nosso Conselho Consultivo foi constituído por Omnívoro, Morango e Portugal Nuts, e aqui não conseguimos ter um parceiro no Conselho Consultivo para a Fileira do Abacate. E ao nível da cooperação internacional tivemos a Nova Aliança e o COI. Como é que nos organizamos? Em 6 work packages. O primeiro, a definição do referencial de certificação, em que foi feito um trabalho de benchmarking e avaliação dos regimes de certificação existentes e alguns dos quais nacionais, para, em conjunto com a audição que tivemos dos nossos agricultores, definir o nosso sistema de certificação. O desenvolvimento de um sistema informático, no fundo foi a criação de uma plataforma onde os agricultores podem submeter as suas avaliações.
A implementação do sistema de certificação e análise da performance das culturas, que foi da responsabilidade do INIAV. Houve um work package para a estratégia de exploração de resultados e desenvolvimento do negócio da responsabilidade da AJAP. A disseminação e a comunicação foi muito bem representada pelo COTN e a gestão do projeto ficou com o INIAV. Ao nível dos principais resultados obtidos, gostaria de salientar este regime de certificação em intensificação sustentável, com vista à promoção dos produtos agroalimentares portugueses. E para a criação deste referencial foi muito importante, de facto, ouvir os agricultores, quer dentro da parceria, quer nos workshops que organizamos, bem como as contribuições do Conselho Consultivo ou outras associações desta área de influências destas culturas. E foi igualmente importante fazer o benchmarking dos principais sistemas de certificação, quer nacionais, e aqui teve um papel de relevo o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo, e também internacionais. Com isto criámos um sistema centralizado de informação de indicadores de sustentabilidade e, como já referi, este sistema está disponível para todos os agricultores que podem introduzir os seus dados na plataforma do projeto e obter assim o seu relatório de certificação. Entre os resultados atingidos, gostaríamos de salientar o relatório de benchmarking para os sistemas de certificação sustentável, o relatório dos fatores de sustentabilidade, a criação de um dataset de informação para sistemas de certificação, o protocolo de recolha de dados, relatórios de front e back-end da plataforma e, de facto, um dos grandes resultados foi termos a nossa plataforma online onde os agricultores podem fazer, de facto, a sua avaliação. Entre metas que nos propusemos foi a criação de 6 relatórios de análise dos fatores de sustentabilidade dos sistemas produtivos intensivos. Foi também acesso a redes sociais e website do projeto, a produção de folhetos e guias com mensagens-chave relativamente às potencialidades da certificação, que vão em vias de estar concluídos e publicados. Foram elaborados vários comunicados de imprensa, mais do que estes que tínhamos como meta. Foi a criação, de facto, da plataforma, como vos referi. Os workshops, quer da auscultação dos agricultores e outras partes interessadas, quer de disseminação de resultados, peço desculpa, e estes decorreram em formato online, em formato de webinar. Estão a ser feitos estudos de mercado na perspectiva da exportação para mercados internacionais. A digitalização integral do sistema era suposto termos feito 10 explorações piloto, mas tivemos explorações que saíram do consórcio porque ou foram vendidas ou porque arrancaram os seus pomares. Também fizemos esta rede de cooperação e networking no âmbito nacional e internacional. Produzimos 6 artigos de divulgação, alguns já estão impressos, outros foram submetidos para publicação, e também 3 artigos científicos, o último dos quais está submetido para publicação e julgo que sairá este mês. E houve também uma parte relacionada à produção de conteúdos multimédia que vai ser disponibilizado no canal do YouTube do projeto. E estou a chegar ao fim do meu tempo, salientar que nem tudo foram rosas. Tivemos algumas limitações que nos condicionaram os resultados que pretendíamos obter. Uma foi a duração do projeto, inferior à prevista. Tivemos menos 6 meses do que previsto em candidatura. Tivemos também corte significativo nos recursos humanos propostos, que também condicionou a nossa atividade. Saída de parceiros, como já vos referi. Houve também alterações na equipa do projeto que meteram aqui um bocadinho de inércia, quer no INIAV, quer noutros parceiros. E também gostaria de salientar que tivemos alguma dificuldade na recolha de informação em algumas explorações. Se havia algumas explorações que tinham tudo muito sistematizado, também apanhámos o verso da moeda com explorações com informação mais desorganizada e com dificuldade em sistematizar. E com isto termino a minha apresentação e agradeço a vossa atenção. Muito bem, muito obrigada, Zé. Vamos então passar já para a segunda comunicação. Mais uma vez eu apelo para quem nos está a ouvir, para, se houver questões que entretanto venham surgindo, que as coloquem aqui no Question and Answers.
estejam à vontade para colocar as questões. E então iríamos passar então já ao Bruno do ISQ para fazer então aqui a apresentação dos indicadores deste referencial. Boa tarde, Carmo, obrigado. Acho que não estou em modo de apresentação ainda. Só precisas de pôr em modo de apresentação. Já está. Julgo eu que já está ou não? Estamos a ver as notas. Estamos a ver as notas. Agora sim, agora está perfeito. Podes avançar. Ok, pronto. Primeiro que tudo, obrigado a todos os participantes pelo interesse em seguir este projeto. E esta apresentação dos indicadores do referencial Sustained Growth tem como principal objetivo passar uma imagem geral do que foi a definição dos indicadores, como foram estruturados, o processo de validação e em parte o que podem oferecer aos produtores. Assim, e sempre tendo com o objetivo de responder à resolução do Conselho de Ministros 97/2021, que o colega José já referiu, iniciámos por fazer uma análise de benchmarking. Corremos mais de 20 sistemas de certificação e referenciais de agricultura, de sustentabilidade agrícola, para recolher a informação, tanto em sistemas nacionais portugueses, como nacionais de outros países que não Portugal, e sistemas de âmbito internacional e reconhecimento internacional. Procuramos sempre possível recolher informação destes tais sistemas já reconhecidos internacionalmente e que ao mesmo tempo fossem já utilizados por produtores nacionais, para assim ao mesmo tempo facilitarmos o reconhecimento internacional dos produtos portugueses e facilitar também a recolha de informação e a resposta aos indicadores por parte dos produtores nacionais, pois já tinham muita desta informação preparada. A título de exemplo, alguns dos sistemas de certificação referenciais que recolhemos informação, temos o Global Gap, com o IFA, o Spring e o GRASP para a parte social, o SAF, a produção integrada, o Programa Alqueva Sustentável, o Report ESG, o Programa de Certificação LEAF e até o Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo. Assim, para esta definição dos indicadores, começámos por determinar as 4 principais dimensões: a dimensão ambiental, social, económica e de governança. Cada uma destas dimensões foi então dividida em grupo, subgrupo, por sua vez deram origem aos indicadores. Atualmente o sistema tem 202 indicadores, sendo 94 deles da dimensão ambiental, 69 da social, 24 da dimensão económica e 15 indicadores da governança. Ao olharmos para o número de indicadores, é fácil vermos o principal foco deste sistema Sustained Growth na dimensão ambiental e social, ainda que estas dimensões tenham um reflexo, um paralelo direto com a dimensão económica e de governança. Relativamente aos grupos que foram definidos para caracterizar a dimensão ambiental, definimos a biodiversidade, água, solo e substrato, energia, gases de efeito de estufa, resíduos, fertilizantes, incluindo adubos, corretivos minerais e orgânicos e bioestimulantes, fitofármacos, proteção integrada, material vegetal e digitalização. Todos estes grupos foram então divididos em subgrupos, dos quais eu destaco a gestão da biodiversidade, a gestão da água e a gestão do solo como uma resposta direta ao que foi solicitado na resolução do Conselho de Ministros que deu origem a este projeto. Relativamente à dimensão ambiental, os seus 69 indicadores, definimos os grupos de representantes dos trabalhadores, procedimento de reclamações, regulamentação de trabalhadores e direitos laborais, boas práticas e benefícios sociais, higiene, segurança e saúde no trabalho, comércio justo, compras responsáveis, direitos dos fornecedores e também a comunidade. Aqui destaco, relativamente ao subgrupo, a subcontratação e outros trabalhadores na cadeia de valor, o alojamento, os grupos vulneráveis
e o bem-estar dos trabalhadores como grupo que atuam na salvaguarda dos direitos dos trabalhadores agrícolas, com destaque para esta questão e esta problemática dos trabalhadores sazonais estrangeiros. A dimensão económica foi dividida nos grupos de investimento, vulnerabilidade, qualidade e informação do produto e economia local, enquanto que a dimensão governança, que deu origem a 15 indicadores, foi dividida em ética corporativa, participação, cumprimento e transição digital. No caso da dimensão económica, apesar de termos um número de indicadores bastante inferior às dimensões ambiental e social, foi uma dimensão em que tivemos um pouco mais de dificuldade em obter resposta aos indicadores de alguns produtores, como vamos ver mais à frente. Então, foram definidas 3 tipologias de indicadores: indicadores qualitativos, quantitativos e de recolha de informação. Os indicadores qualitativos são aqueles indicadores que encontram maior paralelismo aos sistemas de certificação que serviram de base para a recolha de informação. São indicadores de resposta sim/não, aqueles indicadores mais habituais nos sistemas de certificação, e, a título de exemplos, temos a questão se existe um plano de gestão da água ou se são realizadas análises ao solo. Os indicadores quantitativos e de recolha de informação podem ser identificados como os indicadores diferenciadores do sistema Sustain Growth, onde nos indicadores quantitativos temos indicadores de resposta numérica, como pode ser, por exemplo, qual a percentagem de área de serviços de ecossistema ou qual o consumo de água de rega por hectare. Os indicadores de recolha de informação inicialmente não estavam previstos, eram para ser quantitativos, mas no decorrer do projeto vimos que havia uma falta de uma base de dados sólida que permitisse caracterizar estes indicadores. Então, inicialmente são indicadores de resposta sim/não, mas onde é pedida uma informação extra quantitativa relativamente a estes indicadores específicos. A ideia é, com a aplicação desse sistema, irmos recolhendo informação, construindo esta base de dados sólida e transformar estes indicadores em indicadores quantitativos. Podemos referir também algumas especificidades deste sistema, como seja a atribuição de pontuação de acordo com a relevância do indicador para a sustentabilidade agrícola, ou seja, temos pontuações dos indicadores que vai de 0 a 3, e onde o valor 3 é apenas dado aos indicadores que foram considerados ter maior impacto na sustentabilidade agrícola dos produtores. Temos também um detalhe específico para cada indicador, ou seja, quando os utilizadores, os produtores vão responder a este sistema, dentro de cada indicador podem aceder a uma informação extra que permite perceber se houver alguma dúvida, esclarecer alguma dúvida acerca da resposta que se pretende. Foram identificados também indicadores de cumprimento obrigatório, onde numa fase de certificação são indicadores que serão necessários ter uma resposta afirmativa para seguir para o próximo passo. Temos indicadores específicos para cada tipologia de cultura, e aqui estamos a falar de culturas protegidas e de culturas de exterior. Também, e como o colega já referiu, procuramos sempre um alinhamento com produtores, com o Conselho Consultivo e outros stakeholders que estiveram envolvidos no projeto, sempre para adaptar ao máximo os indicadores à realidade destas culturas e das áreas de atuação em estudo no projeto. Assim, e após esta definição da estrutura base dos indicadores, passámos para uma fase de validação junto dos produtores e das áreas de atuação. Verificámos vários pontos muito positivos e alguns pontos passíveis de melhoria. Alguns dos pontos muito positivos foi verificarmos que muitas empresas já têm um nível de certificação muito alto, com certificações como o Global Gap, Nature, LEAF, Planet Proof e SEDEX. Também verificámos que algumas empresas têm um nível de prática, sustentabilidade muito elevado, ao que se encontra melhor a nível europeu,
e junto dos produtores também foi possível verificar as vantagens e o importante que é este reconhecimento internacional da comunicação da sustentabilidade agrícola e como este é importante para o negócio. Alguns pontos passíveis de melhoria foi alguns produtores que encontramos que não tinham dados, mas não estavam organizados, atualizados. Esta questão de dados económicos e financeiros serem difíceis de obter e o controle na cadeia de valor relativamente a práticas de sustentabilidade social e ambiental, que era, em alguns casos, inexistente. Mais especificamente, olhando para os indicadores quantitativos, indicadores diferenciadores deste sistema a nível ambiental, podemos verificar rapidamente alguns pontos, alguns indicadores onde existiu maior dificuldade em obter uma resposta, como por exemplo, quando questionávamos qual a percentagem de área de serviços de ecossistema, ou se tinha noção da evolução do teor de matéria orgânica no solo. Por exemplo, neste caso, apesar de muitos produtores já terem boas práticas de aumentar a percentagem de matéria orgânica no solo, não têm noção do evoluir deste teor. Outra questão com alguma dificuldade foi o controlo de consumo de energia por quilograma produzido, a percentagem de energia renovável produzida e consumida na sua relação com o consumo total, a quantidade total de substâncias ativas aplicadas na exploração na campanha e até o número de tratamentos por campanha. Daqui também tiramos facilmente uma imagem que este sistema também poderá servir como apoio interno para os produtores terem uma mais fácil monitorização do que se passa no dia a dia. Ao nível dos indicadores sociais, para os indicadores quantitativos, houve dificuldade na resposta a quantas ações realizou para melhorar o seu desempenho social e a qual a percentagem de fornecedores avaliados ao nível do cumprimento da responsabilidade social. Para a dimensão económica, e como já referido previamente, houve de alguns produtores, houve uma dificuldade geral a responder aos indicadores quantitativos, nomeadamente quando questionados quanto à percentagem de investimento alocada à melhoria do seu desempenho social, alocado a medidas de sustentabilidade ambiental, alocado à melhoria do seu desempenho social na comunidade. Outra questão com dificuldades de resposta de alguns produtores foi qual a percentagem de negócios com fornecedores locais. Nós acreditamos que esta dificuldade esteja, pelo menos parcialmente, relacionada com o nosso contacto ter sido mais próximo dos responsáveis dos departamentos da área ambiental, da área económica ou financeira. Assim, numa tentativa de conclusão, nós acreditamos que este desenvolvimento, o desenvolvimento destes indicadores, vai permitir termos um sistema que promove o reconhecimento internacional da sustentabilidade dos produtos portugueses. Vai ajudar na resposta aos indicadores, vai promover boas práticas sociais para uma agricultura sustentável, mas sempre assente no respeito pelo bem-estar dos trabalhadores. Vai também muito importante a recolha de dados reais das culturas e das regiões em estudo para podermos ter uma avaliação com dados concretos do que se passa. Vai promover inovação agrícola, onde acreditamos que tem um reflexo direto na rentabilidade económica e qualidade ambiental, e vai ajudar na redução das pressões sobre o solo, nos recursos hídricos, biodiversidade, nos sistemas agrícolas intensivos. Muito obrigado pela vossa atenção. Vou passar a palavra à colega Lívia. Lívia, quando quiseres. Olá, olá a todos, obrigada Bruno. Agora eu vou partilhar, só um minutinho, deixa eu partilhar minha tela. Já estão a ver? Sim. Bom, primeiro, obrigada ao Cotton, obrigada a todos os participantes também do consórcio do Sustain Grow, INIAV, SQ, o Cotton em si.
assim, agora eu vou começar a falar todos, eu vou acabar esquecendo alguém, mas o consórcio tá chegando ao fim, e nós, aqui do Smart Farm Collab, tivemos um papel, especialmente na contribuição para a construção dos indicadores, dos fatores de sustentabilidade, entre outras coisas, mas especialmente também aqui na construção da plataforma digital. É isso que eu estou aqui apresentando, é o website do Sustain Grow. No website, existe o link para a plataforma, em que ela direciona, ou seja, a plataforma foi construída para ser de fácil utilização, ainda que sempre existe um passo a passo a ser percorrido nesse processo da avaliação. A plataforma, a gente tem uma versão 1 dela, claro que temos já planos de como é que seria melhorada e como é que poderia ser retirado o melhor potencial dela numa versão 2, mas, bom, a plataforma inicia com registro, depois de ser feito o registro, é isso. Essa é a visão inicial da plataforma, é um dashboard das certificações que já foram feitas aqui, nessa conta, as explorações e os parceiros do projeto que responderam aos indicadores, esses dados foram utilizados para fazer testes na própria plataforma. Então, o que eu tenho aqui apresentado são resultados reais desses testes. A ideia é que o utilizador seja guiado na plataforma até receber uma primeira avaliação, é uma autoavaliação. Tudo inicia com o preenchimento de um perfil, ou seja, o perfil do representante da exploração, um perfil da empresa, onde são respondidas alguns a nível geral em relação à empresa, e depois é preciso se preencher informações relacionadas à exploração e depois as culturas dessa exploração, tendo em vista que uma mesma exploração pode ter um olival e um amendoal, ou diferentes culturas de pequenos frutos. A ideia é que bom, são informações importantes que depois vão ajudar a parametrizar alguns indicadores, especialmente os qualitativos, né? Os quantitativos. Aqueles indicadores numéricos que o Bruno apresentou. Então, depois que a exploração a identidade da exploração é preenchida e as culturas são salvas, é possível aceder à avaliação em si. A avaliação inicia com a seleção da exploração que você quer avaliar, a cultura que você quer avaliar, a nível de indicadores. A plataforma foi construída para apresentar indicadores para determinada cultura, então, por exemplo, alguns indicadores para as culturas de campo aberto, ao ar livre, por exemplo, o amendoal, o olival, o abacate. Existe um conjunto de indicadores que são triados para que, quando alguém for responder numa cultura em estufa, em ambiente protegido, ela não apareça. Então, essa triagem acontece na plataforma. E o que é apresentado aqui, então, são os indicadores, aqueles que o Bruno apresentou, em relação à biodiversidade, em relação à água, organizados em subgrupos. A identificação do indicador ser obrigatório é importante porque nos indica que para avançar à próxima etapa, eu preciso ter esses indicadores preenchidos. E em relação à certificação, aqui existe uma indicação de que aquele indicador, além de estar no referencial do Sustain Grow, ele já existe em outros referenciais, por exemplo, o LEAF. E numa próxima etapa da plataforma, o planeado é que esse indicador, se essa exploração já faz parte do LEAF ou já é certificada no LEAF, que isso seja automaticamente integrado para que a exploração não tenha que responder repetidamente os mesmos indicadores em todos esses referenciais. Por isso, foi esse trabalho feito para que, se houver interposição, a plataforma saiba reconhecer essa interposição. Bem, os indicadores são organizados nos pilares ambiental, social, econômico. A maior parte deles são indicadores de sim ou não, mas também existem aqui os numéricos. E qual é o processo? Depois que você termina de preencher todos os indicadores e faz a submissão,
o resultado fica disponível no dashboard principal. Aqui vou dar um exemplo de, por exemplo, nessa exploração de framboesa, os indicadores, a avaliação já foi submetida e o processo está em validação. E nesse caso, quando já está em validação, a plataforma já processa a pontuação. Como cada indicador, seja ele obrigatório ou seja os numéricos, eles têm pesos diferentes, o que acontece é que a plataforma processa essas respostas, gera um PDF, ele é gerado aqui, e que indica uma classificação que eu obtive perante a pontuação geral e o número de indicadores gerais. Eu recebi essa classificação e eu tenho aqui, eu consigo perceber que, ok, nessa pergunta eu pontuei 2, essa eu respondi não, então eu pontuei 0. As perguntas numéricas vão de 0, 1, 2 ou 3, e com isso esse já é o primeiro feedback que a pessoa recebe depois que ela faz a avaliação, e aqui fica organizada de forma visual, também uma parametrização de em que ponto da minha avaliação da sustentabilidade eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar mais no social, mais no econômico, mais na governança, e assim por diante. Quando ainda não se fez a avaliação final, é possível sempre visualizar um PDF temporário, vamos dizer, daquilo que já foi respondido, aquilo que não foi respondido, e voltar à edição dessa avaliação. Enfim, essa era mais ou menos um exemplo aqui de um caso de como a plataforma está pronta, ela pode ser utilizada, ela está aberta ao público, e faço aqui o convite para que utilizem. E aqui deixo também a palavra para o José, que vai fazer a apresentação depois do futuro do Sustain e Grow, né? Passa muito também pelo aproveitamento da plataforma, mas é um produto já gerado pelo projeto e que a gente quer que caminhe caminhe num bom caminho. É isso. Obrigada. Olá, muito obrigada, Olivia, pela apresentação da plataforma. Eu recordo aqui que tivemos os vários webinars ainda no mês passado, onde tivemos a oportunidade de falar em maior detalhe sobre precisamente cada uma das áreas do sistema de certificação, e foram realmente bastante interessantes. Trouxemos aqui casos de estudo muito interessantes também, de empresas que já estão um bocadinho um passo à frente e que podem de alguma forma também ajudar e a beneficiar também com este sistema. Muito bem, nós temos então aqui a apresentação agora do estudo de mercado por parte da Margarida Luís, do INIAB, que é a nossa estagiária neste projeto, estagiária do INIAB neste projeto, e portanto passava a palavra à Margarida. Boa tarde. Eu não estou no meu computador, estou aqui com o engenheiro José, porque do outro lado estão a fazer obras, então tive que vir para aqui. Mas pronto, vou dar então início à apresentação sobre o estudo de mercado realizado no âmbito do projeto. Em primeiro lugar, apresento-vos alguns dos objetivos e deixo também o QR Code caso queiram responder ao estudo de mercado, que ainda está disponível. Este estudo de mercado teve como objetivos principais recolher a opinião dos intervenientes do setor sobre certificação, indicadores e digitalização, identificar desafios e oportunidades de mercado no contexto da sustentabilidade e avaliar a adesão a sistemas de certificação nacional sustentável, que é o caso do projeto. Começando pela caracterização da amostra, os participantes incluíram 44 produtores, 16 técnicos, 3 associações, um exportador, 5 consumidores, 5 entidades públicas, um responsável de qualidade, 2 investigadores, um responsável de uma escola agrícola, uma entidade privada e um especialista em engenharia geoespacial, totalizando assim um total de 80 respostas. De seguida foram identificadas as regiões de atuação e as principais culturas, o que permitiu perceber a diversidade do setor. E relativamente à região, 44 participantes atuam na região do Alentejo, 15 na região Algarvia, 11 em Lisboa e Val do Tejo,
3 na região centro, 5 no norte do país e 2 participantes nos Açores. Relativamente às culturas, o olival foi a que teve mais destaque, com um total de 36 participantes, seguindo-se o amendoal, o abacate, os pequenos frutos e a horticultura intensiva. Quanto à dimensão da exploração, esta informação permite-nos perceber as diferentes capacidades de adaptação e de investimento, ou seja, uma grande exploração certamente irá ter mais facilidade de adaptação e também de investimento, ao contrário de uma pequena exploração. A nível de resultados, 49% dos participantes está ligado a explorações de grandes dimensões, ou seja, com uma área superior a 50 hectares. Relativamente à importância da sustentabilidade, os resultados mostram que, de forma geral, os participantes acreditam que a sustentabilidade desempenha um papel muito importante na competitividade da agricultura intensiva e isto acaba por reforçar a ideia de que práticas sustentáveis são vistas como essenciais para o futuro do setor. Relativamente aos principais desafios para aumentar a sustentabilidade, a maioria apontou o facto dos custos serem elevados e todas as exigências, tanto ambientais como legais. Para além disso, também destacaram o facto de não haver mão de obra qualificada suficiente, a escassez de água e de fatores edafoclimáticos e também a não valorização por parte dos consumidores. Ainda houve quem referisse, por exemplo, o aumento dos custos para os consumidores, o facto de não saber por onde começar e não ter o devido apoio de entidades competentes para ajudar, e a falta de comunicação entre as diversas entidades públicas e privadas. Quando questionados sobre a criação de um selo nacional de sustentabilidade, a grande maioria considera útil e valorizado no mercado. Para além disso, também reconhecem que o selo nacional traria valor acrescido a culturas estratégicas. Quanto aos benefícios que poderá trazer uma certificação, destacam-se os acessos a novos mercados, a reputação e a diferenciação da concorrência. Para além disso, há quem refira que só terá benefícios se os produtores cumprirem à risca as regras estabelecidas. Na ótica do formador, será bom para enriquecer o conhecimento dos alunos e há também quem diga que não trará benefícios, apenas irá encarecer o processo. Outro ponto importante incide com a disposição para adotar ou valorizar produtos com o selo SustainGrow e, neste caso, a maioria diz que está disponível para pagar mais. Mas se o custo for baixo, ou seja, é o que dá para ver através destes gráficos, e a nível de resultados, 44% dos participantes diz que sim, que estaria disposto a pagar mais, mas só até aos 5%. Quanto à certificação ter mais impacto em determinadas regiões, a maioria mostrou-se indiferente e há uma pequena quantidade de participantes que destaca que a certificação deverá ter um impacto maior em regiões com agricultura intensiva, zonas de grande concentração de produtores, áreas desfavorecidas, zonas com escassez de recursos e regiões ambientalmente sensíveis. Relativamente às culturas prioritárias, os participantes dividiram-se entre todas as opções, mas as que tiveram mais destaque foi obviamente o olival, pomares, pequenos frutos e a horticultura, seja ao ar livre ou protegida. Para além disso, também houve quem destacasse que seria importante incluir os setores pecuários, em especial ovinos e bovinos. Neste caso, os participantes acreditam que a certificação pode melhorar significativamente a viabilidade internacional dos produtos, sobretudo em mercados da Europa, Estados Unidos e em mercados com maior poder de compra dos consumidores. Aqui nesta questão, apenas nos interessava as respostas dos produtores, então foram escolhidas logo 36 respostas dos restantes participantes, e dentro do leque de produtores, mais de 50% acha que sim, que é útil existir um sistema de indicadores que permita avaliar e comparar o desempenho das explorações. No seguimento desta última questão,
foi também colocada a questão sobre quais seriam os indicadores mais relevantes, e a maioria destacou que seriam os ambientais e os económicos. Ainda dentro das questões só para produtores, foi também questionado se gostaria de ter acesso a relatórios comparativos e a maioria respondeu que sim, mas ainda há uma percentagem de cerca de 30% que, que diz estar indiferente a ter estes relatórios. Nesta questão, mais uma vez, só se aplica a produtores e o que foi destacado por eles como sendo barreiras para a adoção do selo é o custo associado, os custos associados a serem elevados e toda a burocracia do processo. A última questão, apenas para produtores, é sobre que tipo de apoio seria essencial no processo de certificação e a maioria destacou o facto de ser necessário auditorias simplificadas, consultoria técnica, formação e capacitação. Para além disso, também houve quem referisse que seria importante os apoios económicos. Esta questão está relacionada com a forma mais justa e equilibrada de definir quanto paga cada exploração para aderir a um sistema de certificação. E as respostas recolhidas, através das respostas recolhidas, é possível perceber que o custo de adesão não seja igual para todos, mas sim ajustado à dimensão da exploração. Passando então à digitalização, a maior parte dos participantes diz que é importante a certificação ser digitalizada e no caso dos produtores destacam que esta digitalização teria mais utilidade através de aplicações móveis. Por último, também foi questionado aos produtores quais os principais obstáculos à digitalização e a maioria destacou a falta de conectividade e o custo da tecnologia. Ainda há quem destaque também a falta de conhecimento para usar ferramentas digitais. E dou assim concluída a minha apresentação e deixo mais uma vez o QR Code para quem quiser responder ao questionário. Muito obrigada Margarida, foi ótimo, deste aqui uma panorâmica interessante também e algo que nós vai um bocadinho já ao encontro de algumas preocupações que nós tínhamos. Muito bem, para terminar aqui, temos então aqui a última comunicação, que é a visão para o futuro do Sustain Grow, que eu iria então passar aqui ao coordenador do projeto para então fazer esta última comunicação. Aproveitar a oportunidade para dizer, incentivar as pessoas a responder a este nosso questionário. A participação das pessoas é importante, nós não temos um grande número de respostas, ainda temos o questionário aberto até ao fim do projeto, portanto, peço aqui às pessoas que nos estão a ouvir que, de facto, façam a sua resposta a este questionário. Passou o QR Code, mas também podem ir à página do projeto, sustaingrowth.pt, e tem lá um link para o questionário. Passando aqui à visão para o futuro, aquilo que nós queremos refletir convosco são as oportunidades de desenvolvimento futuro do projeto Sustain Growth, e na análise do consórcio pensamos que está muito relacionada com a transição para uma plataforma dinâmica de inteligência de dados. E para isso, nós de facto fizemos um bocadinho a escutação do que se passava, quer em Portugal, quer com sistemas de certificação, quer com sistemas de certificação internacional, e, por exemplo, ao nível de Portugal tivemos, e como também já foi referido pelo colega Bruno, o foco no Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo. Este programa, pronto, foi lançado em 2015 e, de facto, conta com uma grande adesão no Alentejo, com cerca de 600 membros e com 60% da área de vinha do Alentejo certificada. E daí, face a este sucesso, também já evoluiu para um referencial nacional de certificação de sustentabilidade do setor vitivinícola, criado pelo IVV. Mas também podíamos dar o exemplo do programa Alqueva Sustentável, inicialmente focado na gestão dos recursos hídricos, mas que tem vindo a evoluir para uma monitorização contínua, que é aquilo que queremos implementar para o futuro no Sustain Growth, e que tem como resultados poupanças ou redução do consumo de água pelos agricultores da zona de influência do Alqueva.
Mais recentemente, este ano, foi lançado o Programa de Sustentabilidade do Azeite, Palmivo. É um programa que tem 98 critérios, distribuídos por 26 capítulos de intervenção nas dimensões social, ambiental e económica. E com isto nós aprendemos algumas lições que nos servem para o futuro, das quais salientamos que a criação das bases de dados centralizadas que facilitam também as políticas públicas, para além da gestão de entidades da área, como, por exemplo, a Portugal Nuts ou a Vivo ou outros parceiros. A importância das parcerias efetivas entre produtores e instituições, isto de facto é uma ferramenta que permite valorizar o produto no mercado global. Ao nível internacional, baseamos em referenciais de certificação como o Global Gap, o NIF, e de facto estes apresentam tendência de evolução através da digitalização e interoperabilidade. A Lívia já deu um bocadinho a noção que nós tentamos, mesmo ao nível da plataforma, de ser interoperativos, haver aqui a correspondência entre o que queremos fazer e com o que os produtores já fazem ao nível de outros sistemas de certificação. Mas, de facto, o que queríamos salientar é que há uma tendência global e essa tendência vai da certificação de boas práticas para um desempenho quantificado e pensamos cada vez serão menos os checklists e mais as métricas verificáveis, mais dados quantificáveis. Outra tendência é relativamente ao reforço dos requisitos sociais e laborais, e aqui há uma convergência com as normas da Organização Internacional do Trabalho e auditorias sociais integradas. A rastreabilidade digital como requisito também é importante, rastreio ao nível do lote ou da exploração como condição para a certificação. A integração com políticas públicas, as certificações podem se tornar ferramentas de conformidade regulatória. E há também uma tendência para o foco em economia circular e eficiência do recurso, com métricas explícitas de circularidade. Então, o que nós queremos fazer para esta passagem do Sustain Growth para o Sustain Growth 2 é passar do SEMA à plataforma dinâmica. E esta transformação, passar de estático, de auditorias anuais, documentos PDF com pontuação, que tem um curso de certificação que terá de ser feito por entidades certificadoras, para uma plataforma de inteligência de dados dinâmica, em que se possa ter acesso a dados em tempo real, com integração automática e, no fundo, venham constituir um ativo estratégico para este Sustain Growth. Quais são os benefícios que nós podemos ter? Ao nível dos mercados, acesso a mercados que valorizem a sustentabilidade, cada vez temos mercados mais exigentes no campo das exportações. Ao nível dos ecorregimes, com elegibilidade para subsídios para a política agrícola comum. Ao nível do mercado de carbono, com a verificação do sequestro de carbono pelas exportações, mas também a defesa reputacional, a validade de práticas sustentáveis perante os stakeholders. E com isto atingimos o objetivo central, que é a digitalização integral do sistema, que irá permitir que a sustentabilidade deixe de ser um custo e passe a ser um ativo estratégico para os produtores agrícolas. Como é que vemos isto por fileira? Nós temos aqui organizados as fileiras das culturas perenes e a horticultura intensiva. No caso do amendoal, que é uma das culturas principais no Alentejo, com um grande potencial para a sustentabilidade, os desafios setoriais são muito relacionados com a competitividade global, é um mercado extremamente competitivo em termos internacionais, com a eficiência hídrica e com a biodiversidade. O que é que as soluções do Sustain Growth podem trazer? A integração de sensores IoT, por exemplo, sensores de umidade do solo, caudamentos, sensores baseados na planta. A integração de imagens de detecção remota e o conjunto de detecção remota com o IoT permite-nos monitorizar as necessidades de rega e avaliar as dotações aplicadas, mas também a análise de dados com a identificação de padrões e otimização de práticas agrícolas. Benefícios, por exemplo, para a Portugal Nuts, a organização que
que tem estas culturas são os dados agregados de performance da sustentabilidade, seja ao nível de eficiência da rega, o uso de energia por hectare ou de outros fatores de produção. A transferência de práticas, facilitando a partilha de boas práticas entre produtores. E a valorização global, que no fundo vai permitir o alinhamento com projetos internacionais e a visibilidade internacional da Fimeira. Ao nível do olival, de facto, os desafios setoriais estão muito ligados ao impacto ambiental negativo do olival intensivo, do olival em sebe, aqui muito relacionados com a água, a proteção dos solos e a biodiversidade. E aqui vemos a possibilidade de cooperação em parcerias estratégicas, por exemplo, com a Omnivon, responsável pelo Programa de Sustentabilidade dos Azeites, hipótese que podemos contribuir complementando a certificação com a validação do sequestro de carbono, promover a adoção entre os agricultores e a transformação. E com isto, usando uma plataforma que de facto seja integradora de dados, podemos integrar dados de fontes múltiplas, dos sensores de IoT, aos cadernos de campo digitais, aos relatórios dos olivicultores. A validação de sequestro com o cálculo e validação da pegada automática da pegada de carbono. Certificação complementar com validação de práticas sustentáveis. E acesso a mercado, em particular, com o mercado voluntário de carbono. Ao nível do abacate, o abacate, como vocês sabem, no Algarve tem uma crise reputacional muito relacionada com o consumo de água. E aquilo que nós pretendemos fazer é tentar desmistificar esta reputação, esta crise reputacional que o abacate, a Fimeira do Abacate tem, criando um passaporte hídrico, em que a plataforma Sustain Growth pode de facto tornar uma ferramenta de transparência hídrica, com dados validados em tempo real, mais uma vez recorrendo aos dados IoT e aos dados de detecção remota para monitorizar o consumo de água e as necessidades de rega do abacate. Com benefícios temos benefícios principais, temos a possibilidade de refutar as generalizações e comprovar a eficiência hídrica. E com esta certificação exigente em termos hídricos, com este passaporte em termos hídricos, podemos facilitar a abertura de portas em mercados prémios e retalhistas mais inteligentes. Mais uma vez, em termos de tecnologia, já falei, são os sensores IoT, quer para a umidade do solo, quer caudalímetros. A detecção remota, a utilização de índices de estação para avaliar o estado de saúde das culturas e a criação de aplicações móveis que nos permitam também o acesso em tempo real. Estamos a publicar agora, em dezembro de 2025, um artigo na Vida Rural em que apresentamos dados relativamente a consumos de água do abacate em uma exploração com cerca de 100 hectares, em que de facto tivemos em 2 anos consumos de água abaixo dos indicados pela direção PDG-ADR para esta região. Ao nível dos pequenos frutos, aqui o desafio está muito ligado com a conformidade social para proteger os trabalhadores, e isto é muito pertinente na região do Mira. E, de facto, temos uma crise nacional de reputação ligada a questões éticas e laborais. Como é que vemos as soluções? Prevemos soluções de conformidade automatizada, com integração com plataformas de conformidade social, como o GRASP, o SMETA, automação do registro de certificações e outros documentos, funcionamento como agregador de dados para grandes retalhistas, e os benefícios que vamos ter é a proteção da cadeia, com a garantia da conformidade social, a eficiência com a redução da burocracia, a inteligência com dados para a tomada de decisão e, sobretudo, a valorização com acesso a mercados premium. Pretendemos implementar um observatório sectorial de dados
pensamos que o futuro da plataforma Sustain Grow 2 é contribuir para a criação deste Observatório Setorial de Dados, em que seja possível criar o passaporte digital do produto, com todas as informações detalhadas sobre a origem e sustentabilidade do produto, que é, como todos sabemos, crucial para a exportação. E com isto vamos trazer benefícios para os produtores, benefícios em termos da documentação política, em termos da promoção internacional e da proteção da cadeia de valor, fornecendo dados agregados e validados que protegem a cadeia de valor e a reputação do setor contra críticas que poderão ser ou não infundadas. Ao nível da expansão geográfica e setorial, em termos nacionais, prevemos a expansão para novas cimeiras agrícolas, como a fruticultura, a horticultura, em particular a horticultura intensiva fora do perímetro de regra de Mira. Por exemplo, aqui no Oeste temos uma contribuição, uma importante produção em estufa de horticultura. Portanto, esta expansão de cimeiras está associada a uma expansão geográfica que irá incluir novas regiões de Portugal. A estratégia de expansão passará também por parcerias com associações do setor para promover certificações anuais e a criação de uma rede nacional para a promoção da agricultura sustentável. Ao nível das parcerias, gostaríamos de salientar a importância de parcerias com as associações setoriais, com instituições públicas, temos a EDI, o IFAP, outros organismos governamentais, mas também com as grandes redes de retalho para melhor acesso aos mercados, em particular aos mercados internacionais. Por último, em termos de notas digitais, é fazer a transformação do referencial de certificação, de facto, para uma transição, uma infraestrutura setorial duradoura, impulsionada pela digitalização integral e expansão estratégica. Portanto, aqui o foco é esta transição de uma certificação estática para uma infraestrutura setorial dinâmica, com dados em tempo real, governança partilhada e que sejam um ativo estratégico. Ao nível da governança partilhada, gostaríamos de salientar mais uma vez o envolvimento das associações setoriais. Neste consórcio, no Sustain Grow, tivemos a Portugal Nuts, o Morango e o Olivo, mas queremos alargar estas associações setoriais que passam a ter um papel de proprietárias de sistema, garantindo o alinhamento com as necessidades do setor. E, de facto, o valor estratégico é transformar a sustentabilidade de um custo em um ativo valioso, promovendo a apropriação e o compromisso do setor através da plataforma de dados. E com isto agradeço a vossa atenção e termino aqui a apresentação do projeto.